Bom dia, sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Escutando Sentimentos. Essa busca no caminho do autodescobrimento. Nós falamos a respeito de uma das manifestações do ego, do egoísmo, através do ciúme, no vídeo passado. E hoje nós vamos falar de mais uma das manifestações desse ego adoecido, do egocentrismo, que se expressa através da arrogância. Então, hoje nós vamos falar sobre arrogância, né? Onde está a arrogância na nossa vida? Se nós formos reportarmos ao início, aos pródromos da arrogância, nós vamos analisar que a arrogância, antes do ego adoecido, ela tem uma função muito peculiar no nosso psiquismo. Ou seja, ela vem, a nascente dela, lá do instinto de conservação. Do nosso instinto de conservação, de nos proteger, de nos defender. E através desse ato, desse instinto de nos conservarmos a nós mesmos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, é que surge na humanidade os idealismos, o progresso, né, os novos pensamentos. Então, da mesma forma, como eu disse, lá sobre o ciúme, né, que é bem a gente estar cuidando daquilo que nos pertence, cuidar bem, de forma caprichosa, dos nossos relacionamentos, quaisquer que sejam eles. Mas a questão do ego adoecido, do egoísmo, dos nossos ainda resquícios de egocentrismo, faz com que nós apegamos a esses bens materiais, com que nós apegamos de tal forma a estes relacionamentos, a estas pessoas, que lá no nosso íntimo, quando a gente volta para o nosso interior, questionando sobre os nossos sentimentos, nós vamos estar muito apegados a tudo isso. De forma que eu acredito que eu não vou conseguir sobreviver e estar bem sem essas pessoas do relacionamento ou sem esses objetos. E que aí faz desenvolver essa manifestação de egoísmo que nós chamamos no vídeo passado de ciúme. E da mesma forma a questão da arrogância, né? O seu início, não como arrogância, mas o seu sentimento básico vem do instinto de conservação, né? De nos protegermos, de realmente aquilo que nós pensamos, o nosso idealismo, o nosso foco, estar ali, né? Isso é muito bom, isso é importante para nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa autoestima. O que vai pegar quando o nosso ego ele está adoecido, ele está autocentrado, é uma supervalorização disso que eu penso, do que eu acredito. Como se esses pensamentos fossem centrais em mim, de forma que eu estou certa. Eu estou no centro. E aí, esse eu estou certa, puramente certa, o que eu penso é verdade, é certo, mas de uma forma tão exacerbada que vai começando a surgir dentro de mim, lá no meu inconsciente, lá naquela área que eu chamo, né, de sombra, o orgulho. Então, se a gente for ver a nascente lá atrás do orgulho, da arrogância, é uma nascente boa, é uma nascente que vai me dar autoestima, né? Que vai fazer com que eu foque nos meus ideais, naquilo que eu penso, que eu vou para frente, né? Só que o que acontece quando o egocentrismo entra nisso tudo de forma desorganizada, né? E vai surgir dentro de mim essa forma exagerada, essa supervalorização de mim, das minhas ideias, da minha posição,
vai surgir dentro de mim um adoecimento que nós vamos chamar de orgulho. E a manifestação fora, aqui no mundo, dessa exacerbação desse orgulho, nós chamamos de arrogância. Então, a arrogância é da mesma forma que lá na manifestação do ciúme, né? Uma paixão por si mesmo. Um centro, eu sou o centro. Então as pessoas não podem pensar diferente de mim. Às vezes a gente não tem isso com tanta clareza, porque não estamos acostumados a nos perguntarmos, a investigar os nossos sentimentos. Mas eles estão lá, de alguma forma, de repente, sorrateira. E aí o que acontece? Esse sentimento de orgulho, essa manifestação através da arrogância, vai fazer com que eu comece a magoar as pessoas. Eu comece a magoar as pessoas como se eu fosse diminuí-las para que eu me sinta mais, porque eu me sinta superior. E muitas vezes nós acreditamos que a arrogância e o orgulho são características de pessoas que têm cargos públicos, pessoas mais inteligentes, pessoas de mais estudos. Não. Esse sentimento do orgulho, da arrogância, ele está entre todos nós. Ele não tem cargos, ele não tem a questão da inteligência, do conhecimento, não. Ele está com todos nós. E aí a gente precisa descobrir onde eu manifesto a arrogância. Onde eu sou orgulhosa. Porque uma das características de uma pessoa orgulhosa, né, dessa manifestação do orgulho, da arrogância na nossa vida, é a não aceitação. Pensem em vocês. Quando alguém chegar perto de vocês e dizer, nossa, você é arrogante, o que vocês vão sentir? Ser orgulhoso. O primeiro movimento é a negação. O segundo movimento é ficar escrafunchando aquilo, né? A respeito daquela pessoa que disse. Eu tive essa experiência alguns anos atrás. Eu acreditava, falando de uma experiência minha, né? Eu acreditava que eu era realmente uma pessoa boa, né? Tal, assim, né? Das questões de comportamentos. E de repente, numa reunião, um colega na reunião, não me lembro, né, o que a gente estava comentando, que já tem um tempo atrás, ele falou para mim, você é muito orgulhosa. E aquelas palavras, né, aquela afirmação, me tomou de sobressalto. E eu fiquei pensando muito naquilo, e eu pensei, não, tudo menos orgulhosa. Onde eu sou orgulhosa? Eu não sou orgulhosa. Sabe? E passei a noite pensando, sabe? E quando foi no dia seguinte, eu fui lá na sala daquele colega, né? Sentei e perguntei para ele, por que você falou que eu sou orgulhosa? Eu sou orgulhosa, olha só. Olha só a atitude de um orgulhoso. E ele me falou, olha, Sueli, eu acho você orgulhosa por causa disso, 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 disso. E na medida que ele foi falando, eu fui refletindo, fui pensando. E eu olhei para ele e falei, realmente, né? Eu não tinha prestado atenção que essas coisas que eu falo e que eu faço, eu sou orgulhosa. Né? Levantei da sala, saí da sala e fui pensar nessas questões, né, de que ele tinha me falado. Porque ele viu aquilo que eu não estava vendo em mim. E muitas vezes, quando as pessoas nos criticam, nos falam algo, ao invés de a gente olhar para dentro e analisar, né,
de uma forma de colocar no lugar do outro e analisar, se fosse um outro que fizesse isso, como eu me manifesto, a gente joga pedras no outro. A gente fala mal do outro, porque eu não sou daquele jeito. Eu não sou arrogante, eu não sou orgulhosa. E nesse momento que ele me falou disto, eu pude verificar em quantos momentos da minha vida que eu era, né, e que eu sou, né, ainda eu sou orgulhosa, ainda eu sou arrogante. Mas a diferença é que eu passei a ter mais consciência desse movimento dentro de mim. Isso que está a diferença, é ter autoconsciência dos sentimentos que nos assolam. Isto já foi bem dito por Daniel Kahneman no livro, nos seus estudos e suas pesquisas sobre inteligência emocional. Nós estamos muito voltados para a inteligência, né, intelectual, mas muito nos falta da inteligência emocional, de olhar para dentro, de investigar. Então, a autoconsciência dos nossos sentimentos, dos nossos atos, vão ser as nossas verdades. E aí a gente lembra de Jung, onde eu já comentei em vídeos passados, onde ele dizia que a grande verdade sobre nós estão nos conteúdos da sombra. E é um dito dele: na sombra está o meu tesouro. Porque é através desses sentimentos que às vezes eu dialogo, encontro eles dentro de mim e tomo consciência. Ou às vezes o outro nos fala aquilo que a gente não consegue perceber em nós, é que nós vamos entrar em contato com as nossas verdades. E hoje, essa análise, da onde que a arrogância se manifesta em minha vida? Onde o orgulho acontece? E às vezes são nas mínimas coisas. Eu trouxe hoje um livro onde fala muito sobre isso, que é Escutando Sentimentos. Eu gosto muito desse livro. E ele tem 2 capítulos sobre arrogância. E eu quero ler, porque é uma relação onde a irmã coloca: relacionemos outros efeitos dessa doença, quando ela fala sobre arrogância, para que nós possamos analisar em qual desses pontos, às vezes, a minha vida psíquica, os meus sentimentos, eles se afinam. Primeiro, perda do autodomínio. Então aqui ela vai fazendo uma relação nos seus estudos, aonde a arrogância se manifesta em nossas vidas. E vamos lá. Quando eu tenho perda do autodomínio, quando eu me apego a convicções pessoais, quando eu tenho gosto por julgar e rotular a conduta alheia, vai fazendo análise aí na vida de vocês. Necessidade de exercício do poder, rejeição a críticas ou questionamentos. Então, muitas vezes, quando alguém nos critica ou nos questiona, a gente emburra, sai dos grupos, né? Então, às vezes, você está lá num grupo, alguém te chama atenção, faz um questionamento, a melindre vem, quer dizer, o orgulho ali, olha só, escondidinho, a arrogância, e você sai do grupo, né? E fala mal daquela pessoa, tal. Então, são nos mínimos detalhes. Então, rejeição a críticas ou questionamentos. Negação dos sentimentos. Por quê? Porque se eu sou superior, se está ali o meu orgulho, o meu egocentrismo, eu vou negar os sentimentos negativos. Que é isso? Eu não tenho isso. Olha eu lá, né? Orgulhosa eu posso ser tudo menos orgulhosa. Negação dos sentimentos. Depois, ter resposta para tudo. Uma pessoa autocentrada vai ter resposta para tudo, porque, veja só, o ego está lá no trono superior, é rei, né?
8º, desprezo aos esforços alheios. Por quê? Eu estou no centro. Eu sou superior. Imponência nas expressões corporais. Às vezes você não precisa dizer nada, mas com um olhar ali, ó, com jeito. Autossuficiência nas decisões. Acreditar que pode mais do que realmente é capaz. Buscar mais do que necessita. Vamos fazendo essa análise. Onde eu estou assim? Querer ir além de seus limites. Exigir mais do que consegue. Sentir que somos especiais pelo bem que fazemos. Olha só, arrogância, né? A manifestação do orgulho. Né? Pelos comportamentos que nós fazemos aqui, pelo bem que nós fazemos, pela ajuda que nós fazemos ao outro, eu senti que sou superior. Senti que eu sou especial. Supor que temos a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado aos outros. Julgar-se apto a conhecer o que se passa no íntimo do nosso próximo. Então é muito interessante esse levantamento que ela faz aqui no livro, no capítulo sobre estudo sobre arrogância, sobre esses detalhes que às vezes a gente nem percebe na nossa vida. E que eles são manifestações do nosso orgulho, que eles são manifestações do nosso ego e que são manifestações do nosso egocentrismo. E nós vamos analisar que os grandes líderes da humanidade, que hoje são exemplos para nós, eles foram pessoas que realmente trouxeram esse jeito de ser diferente, mas não ser superior a ninguém, não ser melhor do que ninguém. Nós vamos ver isso em Sócrates, lá antes de Cristo, né? Onde ele dizia, e ele era considerado na sua época a pessoa mais sábia da sua época. E há uma de suas frases que diz, eu só sei que nada sei. Olha só a profundidade dessa frase. Eu só sei que nada sei. Porque quando a gente não sabe, a gente procura, a gente acolhe o diferente, a gente acolhe aquela ideia, a gente reflete a respeito dela. Né? Abaixa o ego. Tira o ego do trono, sai do egocentrismo. Cristo, que maior exemplo para a humanidade e para todos nós. Ele, que foi a pessoa extraordinária, até mesmo dentro da psicologia, quando Jung fala que Cristo era o homem sem sombras, que viveu totalmente o seu self. Ele lavava os pés dos seus discípulos. Se quiseres ser o primeiro, sejais o último. Seja aquele que serve. E exemplos hoje, né, mais atuais, como Chico. Quando perguntaram para ele como que ele se sentia sendo, né, o homem, né, privilégio do Brasil e tal, né, tão comentado, escreveu tantos livros, né? E o que ele disse? Eu sou apenas um cisco na poeira do mundo. Madre Teresa de Calcutá, prêmio da paz, Nobel da Paz, quando os repórteres perguntaram a ela como que ela se sentia. Né? Cadê o egocentrismo? Centro? Ela estava assim no centro das atenções ali. E ela diz, eu sou apenas uma gota no oceano. E completa.
mas sem essa gota o oceano não seria o mesmo. Nos dizendo que todos nós somos diferentes, somos importantes, mas apenas diferentes uns dos outros. Só que quando o nosso ego, ele se adoece, quando o nosso ego está lá no patamar do egocentrismo, nós temos esse sentimento que nós não somos diferentes, nós somos melhores. E por ser melhores, nós nos machucamos pelas críticas, pelos questionamentos, porque o outro pensa diferente, porque o outro quer diferente. Então, é um momento para a gente analisar nessa busca do autoconhecimento, da inteligência emocional, né? De nos controlar, de nos conhecer, né? Como o egocentrismo se manifesta na minha vida. Porque às vezes ele se manifesta pela arrogância. E é o momento da gente se olhar, né? E lembrando um filósofo atual, Mário Cortella, eu até vou deixar, né, o link do vídeo dele, muito interessante, em que ele se pergunta: quem somos nós? Quem sou eu? E ele vem nos trazer a verdadeira dimensão de quem eu sou, nos tirando do trono de que somos melhores, que temos as melhores ideias, sabemos o que queremos, né? Que ele fala de que nós somos tão pequenos, a gente for olhar por alto, se a gente for olhar no universo, né? De um planeta que pode se extinguir, de uma galáxia tão pequenos, que ele diz: eu sou o subtreco de um subtroço, né? Então, vamos aí nos analisar, nos questionar onde que a arrogância se manifesta na minha vida. Às vezes ela se manifesta numa piada, numa crítica, num sentimento. Eu não deixei de ser arrogante, eu não deixei de ser orgulhosa. A diferença é que muitas das vezes eu sei que sou e não manifesto, trabalho dentro de mim. Às vezes ela vem com impulso, né? E fala alguma coisa que não deveria, faço uma comparação, né? E depois eu analiso. Eu fui arrogante, eu peguei pesado. Então, essa autoconsciência, ela nos fala de uma necessidade da gente se autoconhecendo, porque se autoconhecendo a gente vai transformando o comportamento para fora. E é esse movimento que eu busco fazer na minha vida e ensinar e auxiliar os meus pacientes, né? Ter autoconsciência para que antes que esse turbilhão venha e estraga uma relação e você machuque o outro, você tenha consciência, dê nome aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, dialogue com eles, né? E transforma o seu comportamento, né? Então fica aqui um grande abraço para vocês, que a gente possa refletir a respeito dessas verdades sobre nós, onde que ela está, em que comportamentos. Eu vou deixar abaixo do vídeo esses apontamentos do estudo da arrogância, para que a gente possa olhar e analisar na nossa vida. Isso foi muito importante para mim, porque existiram muitos comportamentos que eu acreditava que não era arrogância, que não era orgulho. E quando eu fui analisar cada ponto, eu falei, é aqui arrogância, né? Eu fui possível me autoanalisar. Então fica aqui um abraço. A semana que vem nós vamos falar a respeito, vamos ver, de vaidade e inveja, que é uma das manifestações da arrogância, que é a manifestação do orgulho, que é a manifestação do egoísmo, que é a manifestação do egocentrismo, né? Um abraço e boa semana.